Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como nós podemos utilizar collections customizadas no Eloquent. Isso é válido tanto para o Lumen Framework quanto para o Laravel, ok? O processo que eu vou estar fazendo aqui vai ser dentro do Lumen, porém você pode replicar exatamente igual para o Laravel sem nenhum problema. Bom, como que a gente vai fazer aqui nesse vídeo então? Primeiro eu vou resolver o problema da forma mais comum que a gente costuma resolver, que é jogando o código dessas collections dentro de um controller, dentro do próprio arquivo de rotas ou dos models, e depois a gente vai refatorar esse código para poder utilizar as collections. Você vai ver que a gente vai escrever muito menos código e deixar a coisa muito mais simples e descomplicada para a gente poder trabalhar, ok? Então vamos lá. Aqui eu estou com a minha instalação limpa do Lumen. Eu já tenho aqui, ele já vem para mim com uma factory aqui de usuários. Ele não tem a migration de usuários, então eu vou criá-la aqui. Para isso, então, eu vou abrir o meu terminal, vou colocar artisan make migration create users table. Ok. Então aqui eu vou criar minha tabela de usuários. Se você quiser utilizar com outro model, não tem nenhum problema, ok? Então ele já criou aqui para mim a minha migration. E aqui ele vem para mim lá no meu seed apenas com name e e-mail, e vai ser o que eu vou colocar aqui, name e e-mail. Eu não vou estar utilizando isso para login nem nada aqui, então é só para exemplo mesmo, então isso já serve bastante para a gente. Feito isso, então, vou fechar aqui meu arquivo e vou lá no meu arquivo database, seeder, e vou criar aqui alguns usuários de exemplo para mim. Então, user, factory, deixa eu importar aqui minha classe, ok, factory, e aqui eu vou criar para mim 20 usuários de exemplo e vou chamar o create para poder criar esses usuários para mim. Feito isso, então, qual que é o próximo passo agora? Agora é eu limpar o meu banco de dados. Art migrate fresh seed para ele já rodar o seeder aqui e criar esses usuários aqui para mim. Então ele já fez isso, criou a tabela de usuários e criou os usuários lá para mim também. Eu vou abrir aqui o meu navegador então e vou atualizar aqui era a página principal do Lumen, e ele continua com isso, até porque eu esqueci aqui de colocar para listar os usuários para mim. Vamos lá fazer isso? Venho aqui no arquivo na pasta de rotas, web, e aqui no return eu vou colocar aqui para retornar user all. Ok. Salvo e volto aqui e atualizo. E agora a página principal aqui da minha aplicação está retornando para mim os meus usuários, as informações dos meus usuários. Que o nome, e-mail, a data de criação, atualização, né? E aí todos os meus 20 usuários estão aqui. O que a gente vai fazer aqui então? Eu quero utilizar aqui do recurso de collections do Laravel para mim poder transformar esses nomes todos para letra maiúscula. Eu quero eles em uppercase. Essa lógica que eu vou fazer aqui é uma lógica bem simples. Obviamente você poderia fazer uma lógica mais complexa, depende da necessidade do seu projeto. Mas vamos lá, por exemplo, mais simples. Então aqui eu vou colocar um map function, aqui ele vai receber um usuário, então user, e aqui eu vou transformar o meu nome para a letra maiúscula, str to upper, ok, e aqui eu passo user name, e agora aqui eu dou um return em user, ok, então salvo, volto lá para o meu navegador e agora você pode ver que todos os nomes aqui estão em letra maiúscula. Então aqui, vamos supor que isso seja uma lógica mais complexa. Obviamente esse código aqui é bem simples, mas vamos supor que nós precisamos disso em diversos pontos da nossa aplicação. Nós poderíamos ficar replicando essas linhas de código aqui, poderíamos, por exemplo, criar um método dentro do controller, uma classe de helper e tudo mais, colocar isso daqui dentro do próprio model, como geralmente muitas pessoas fazem. Enfim, tem diversas soluções para isso. Porém, o que eu vou te apresentar aqui é uma forma mais simples
para a gente poder fazer algo do tipo. Ao invés de colocar return, map, tudo isso daqui, a gente chamaria apenas return name upper, por exemplo, ou qualquer outro nome que a gente queira, e ele já faz isso para a gente de forma automática. Vamos ver como que a gente pode fazer isso? Eu vou voltar aqui esse código, que a gente vai utilizar ele agorinha, e aqui então na minha pasta app, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro. Eu vou chamar ela de collections. Ok, dentro dessa pasta collections, então, eu vou criar aqui uma classe. Eu vou chamar essa classe de user collections. User collection.php. Ok, então aqui eu vou criar minha classe. Então, PHP, vou colocar aqui o namespace, que é app collections. Aqui, estou escrevendo errado, que é uma beleza, né? Class user collection, e ela vai estender de collection lá de Illuminate Database Eloquent Collection. Ok, vou deixar apenas dessa forma por enquanto. E aqui dentro do nosso model de user agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um novo método. Eu vou sobrescrever um método que já tem aqui lá dentro do nosso model. Então, public function new collection. Ok, então ele vai sobrescrever esse método lá pra gente. Você pode ver aqui até que meu editor aqui já adicionou inclusive os parâmetros que ele recebe aqui como padrão. E aqui eu vou colocar um return new user collection, que é a classe que a gente acabou de criar. E aqui eu vou passar models. Aqui eu vou apenas adicionar aqui que ele vai retornar um user collection aqui também. Ok. Então, feito isso, vamos voltar no nosso código e ele tem que estar funcionando exatamente da mesma forma. Então aqui você pode ver que está funcionando sem nenhum erro, sem nenhum problema. E agora vamos refatorar o nosso código. Eu vou pegar essa parte aqui desse código que eu fiz, vou dar um Ctrl X e aqui no meu user collection eu vou criar um método aqui dentro. Você pode colocar o método que você quiser, com o nome que você quiser. Então, public, aqui eu vou chamar de name upper. Ok. E aqui eu vou colar aquele código lá. E aqui eu só vou colocar um this. Então, this map user. E aí ele vai transformar aqui os meus nomes para letra maiúscula. E aqui eu vou dar um return nisso. Ok. Feito isso, então, agora onde eu precisar de transformar os nomes para letra maiúscula, eu apenas coloco aqui name upper. E feito isso, eu volto aqui. Vamos ver aqui, deu algum erro aqui. A minha importação aqui, né? Eu esqueci de importar a minha classe. Então, já importei ela aqui. E volto aqui no meu navegador. E agora você pode ver que está funcionando tudo da mesma forma simples. Agora o nosso código ficou muito mais simples. A gente não precisa de ficar replicando aquele código em diversos lugares. Vamos supor agora que eu queira fazer a mesma coisa com e-mail, por exemplo. Eu posso duplicar esse método aqui. E agora, em determinadas situações, eu preciso também do e-mail em uppercase. Então, só vou trocar aqui de user e-mail para uppercase também. E agora aqui eu vou deixar dessa mesma forma. Você pode ver que não foi aplicado, né? E agora, para mim poder aplicar lá o meu e-mail como uppercase, eu apenas chamo aqui também e-mail upper. E agora ele vai transformar tanto o nome quanto o e-mail para uppercase. Atualizo e agora você pode ver que o nosso nome, o nosso e-mail sempre está como uppercase. E aí você pode ir criando outros métodos também dentro dessa collection para poder fazer essas transformações que você quiser. Como por exemplo, eu vou chamar um aqui, public function only name, por exemplo. E aí ele vai retornar aqui para mim this map function. Aqui ele vai receber um usuário como parâmetro. E aqui eu dou um return no nosso user name. Ok. E agora aqui eu posso chamar um only name, por exemplo.
e aí ele vai listar para mim apenas os nomes. Aqui tem algo errado aqui no meu código, vamos ver o que eu esqueci, foi o ponto e vírgula aqui. Volto lá, atualizo e agora você pode ver que ele retorna apenas os nomes aqui pra gente. Se eu quiser retornar isso aqui dentro de um array, com a chave aqui, name, por exemplo, eu posso fazer isso. E aí agora você pode ver que ele retorna o name aqui. E a gente pode fazer diversas outras transformações, tudo que a gente poderia fazer aqui dentro, através das collections que o próprio Laravel oferece pra gente, a gente pode fazer aqui. A única diferença é que vai ficar de uma forma muito mais organizada. Então, se você gostou dessa dica, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.